Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver agora e sempre. Hoje a gente encerra a primeira parte dessa nossa proposta de trabalho para esse ano. Por incrível que pareça, é o nosso quarto encontro. Nesse mês de junho a gente encerra então o primeiro semestre, a primeira etapa, e a gente volta a se encontrar nas duas etapas seguintes, que serão em setembro e novembro, para a gente poder fechar o trabalho do ano. E dando continuidade então ao que nós iniciamos no mês passado, sobre as bem-aventuranças, seria importante e fundamental nós interpretarmos ao nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma mais abrangente, de uma forma mais contínua, trazendo-o para nós não por uma observação romântica, não por uma observação de mera beleza, mas por uma observação de atendimento constante perante as estruturas que se encontram fragilizadas, das estruturas que se encontram afetadas, em razão do período pelo qual temos passado na busca e desenvolvimento de experiências que têm suportado, então, a base do conhecimento com o qual nos encontramos envolvidos. O espírito, que é um ser individual, o espírito, que é um ser eterno, o espírito que se encontra envolvido com a lei de liberdade, que apresenta o livre-arbítrio como uma vereda do mesmo, da mesma, e o próprio livre-arbítrio que tem feito com que nós tenhamos optado, tenhamos decidido, nem sempre da melhor forma possível, gerando então em nós cargas emocionais extremamente tóxicas, cargas emocionais extremamente deletérias, onde só o processo reencarnatório vindouro haverá de ir sanando lentamente tudo aquilo que nós tenhamos constituído de maneira equivocada. É óbvio que a questão da ignorância que nos envolveu, que nos alcançou, encontra-se proporcional a esse tempo de entendimento, de compreensão das coisas, mas a ignorância, pela falta do conhecimento, não a ignorância pejorativa, que acabou fazendo com que determinadas opções fossem tomadas de maneira equivocada. Então, o que Jesus tem procurado fazer é nos atender internamente, para que de alguma forma possa ir sendo liberada as pressões condizentes àquilo que as culpas, àquilo que as imagens, que aquilo que as memórias nos tenham proporcionado. Não há a mínima possibilidade de nós buscarmos compreender e entender Jesus sem estarmos vinculados a Kardec e sem estarmos vinculados a Joana de Ângeles. Kardec por questões óbvias, e Joana de Ângeles porque nos proporciona um entendimento da psicologia profunda que permite com que seja possível então interpretarmos as questões estruturais da emoção. A emoção que sempre se afeta, a emoção que sempre se aflige, em razão das opções e das decisões tomadas, a emoção que absorve, a emoção que retém tudo aquilo pelo qual tenhamos nos envolvido, gerando então processos desestabilizadores dali para baixo. Então nunca teremos algum tipo de problemática física sem que a emoção primeiramente não tenha se afetado.
E Jesus busca, então, ajudar o pacote. Jesus busca acertar o ser na totalidade. Espírito, perispírito e corpo físico. Então, se a casa espírita é aquela que contém médiuns, e se os médiuns são aqueles que se encontram encarnados, e se os médiuns envolvidos no processo reencarnatório, que possibilita o acerto de si para consigo próprio, também são os mesmos que necessitam se considerar doentes, porque o médium, pelo nome médium, não quer dizer que seja diferente dos outros. E esse mesmo médium encontra-se nesse processo evolutivo, nesse processo de crescimento, tanto quanto qualquer outro semelhante, tanto quanto qualquer outro irmão. Donde se concluir, então, que o médium também apresenta complexidades, dificuldades, deficiências na sua estrutura emocional. Não é diferente de ninguém. Contudo, é aquele que precisa ajudar a resgatar irmãos que se encontram em situações piores do que ele médium, tanto encarnados quanto desencarnados. E se Jesus é o mesmo a dizer que não é o muito falar que resolve, então Jesus deixa bem claro que o problema do atendimento é condizente à interpretação que se tem da doença. E, inevitavelmente, se a doença é proporcional às questões emocionais, então, obviamente, que se você for pela verbalização, alguém não vai conseguir atinar, não vai assimilar, não vai absorver a informação, porque ele se encontra em desequilíbrio interno e, naturalmente, a informação não é interpretada. Mas como todos serão auxiliados, como Jesus já veio a dizer que ninguém será abandonado, ninguém será esquecido, então, se você não pode atender alguém via mente, você necessita atender via físico. E o que o médium tem proporcionado na casa espírita é o atendimento via físico. E o atendimento via físico através de que forma? Da liberação, da doação, da liberação daquilo que seja interpretado como sendo matéria que é impregnada, que é absorvida por aquele que se encontra necessitado, seja ele encarnado, seja ele desencarnado. Então, seria importante interpretarmos que, se para auxiliar há necessidade de que numa escala mínima estejamos um pouco melhores do que aqueles que se encontram adoentados, então parte-se do princípio que o médium é aquele que necessita de alguma forma buscar envolver-se com algum tipo de instrumento, com algum tipo de busca, com algum tipo de trabalho que lhe proporcione uma maior amenização interna, que lhe proporcione uma maior e melhor condições de transferir, maior e melhor condições de doar, para que seja possível a recuperação daquele que se encontra doente. Porque na casa espírita nós vamos interagir com os mais variados pontos. Você tem um encarnado, onde a tua liberação busca atendê-lo no perispírito, que é onde se encontram as lesões, que o médium não consegue identificar, não consegue observar, mas ele libera e os amigos espirituais conduzem o processo. E você tem um desencarnado que se encontra altamente afetado emocionalmente e fisicamente. Mas que quando você doa, quando você libera, ele, inevitavelmente, por se encontrar extremamente necessitado, extremamente fragilizado, absorve então a liberação que foi feita por parte do médium, seja ele o médium de psicofonia, seja o médium intuitivo ainda chamado de doutrinador, e cuja doação então altera a composição molecular da estrutura perispiritual deste ser que se encontra com problemas. Mudando então a estrutura molecular, é como se ele tivesse um up, é como se ele tivesse um processo de levantamento.
E em razão disso, então, começa a se refazer, em razão disso, então, começa a se amenizar um pouco para quem sabe aceitar a ajuda, aceitar o auxílio que vai lhe proporcionar um processo de recuperação. Então, no momento presente, a casa espírita, ela se encontra envolvida com uma oportunidade ímpar, uma oportunidade extremamente grandiosa nesta matéria de recuperação, porque como Bezerra romanticamente havia dito, e realisticamente havia dito, as portas do inferno foram abertas. E quando Bezerra diz que as portas do inferno foram abertas, está se dizendo, se traduzindo de maneira muito calma. Em razão do processo de alteração, de expiação e provas para a regeneração, isso não é uma alteração que estará se dando apenas no planeta físico, mas é uma alteração que estará se dando no chamado mundo espiritual. E todos aqueles que se encontrarem em condições de serem recuperados, todos aqueles que se encontrarem em condições de serem atendidos, o serão. Tanto no atendimento no plano espiritual, quanto no atendimento através do processo reencarnatório. E no atendimento através do processo espiritual, então nós observaremos as casas sérias, as casas espíritas sérias, envolvidas com reuniões de desobsessão, onde espíritos em situação extremamente drástica, extremamente complexa, extremamente difícil, haverão de se apresentar para que em contato com o médium possa começar a existir um processo de recuperação. Então, como Joana de Ângeles diz, Jesus apresentou um poema para a humanidade. E o poema apresentado por Jesus é o Evangelho. Mas dentro deste poema existe uma outra estrutura que fortalece absurdamente este poema, que é o Sermão da Montanha, também conhecido como as Bem-aventuranças. E não há outro caminho por onde, quaisquer que sejam as pessoas, mas principalmente neste instante cuja nossa discussão seja o médium, não há melhor e maior instrumento para que este médium possa servir ao nosso Senhor Jesus Cristo, pelo fato de vir a se envolver com instrumentos liberadores, com instrumentos extremamente poderosos, que funcionem para ele, médium, como sendo o remédio, como sendo o antídoto para os tóxicos que se constituíram em razão das opções e decisões equivocadas que este médium veio tomando ao longo das existências. Então, se assim o é, não há melhor instrumento do que as bem-aventuranças para que este processo de envolvimento com o outro possa se dar. Porque é uma imensa responsabilidade, por exemplo, quando alguém trabalha na Câmara de Passe. É uma imensa responsabilidade na interpretação que se tenha sobre a qualidade da transferência e não necessariamente sobre o que é transferido. A preocupação não pode ser sobre o fato de mecanicamente, em tal dia, em tal hora, eu adentrar a sala, a pessoa pega a senta, eu faço a imposição de mãos e acabou, meu passe está dado. Tem que existir um maior comprometimento. Porque quem vem do lado de fora, a pessoa vem crente, ela vem aberta, ela vem confiante, e você não pode trair a confiança dessa pessoa. E não basta também da nossa parte jogarmos na interpretação de que se o médium não faz, o plano espiritual resolve, o plano espiritual cobra. Não é assim também. Então há que se existir todo um comprometimento, todo um trabalho. E o comprometimento e o trabalho é proporcional então ao quê? Àquilo que se transfira, àquilo que se doe.
E aquilo que se transfere, e aquilo que se doa, está embasado em cima do quê? Das questões sutis, que perfazem aquilo que vai ser transferido. A constituição daquilo que vai ser transferido. E é em razão desta constituição que a nossa preocupação necessita estar montada. Então, juntando os tijolinhos. Se vimos um passado delituoso, se nos encontramos envolvidos com inúmeras problemáticas emocionais, se essas problemáticas emocionais perfazem a estrutura do nosso inconsciente profundo, que é a área que nós não atingimos, se nesse inconsciente profundo encontram-se culpas, encontram-se imagens, encontram-se memórias extremamente complexas e doloridas, e se sou o que penso e estou em razão do que penso, então, inevitavelmente, para que possa ser, de alguma maneira, amenizado, tranquilizado aquilo que se encontra em mim, para que eu possa me apresentar de uma maneira diferente, então eu preciso começar a bloquear isto, e em bloqueando isto, jogar algum tipo de instrumento que comece então a amenizar, a desvanecer, a tranquilizar estas constituições que se encontram muito agitadas, para que daqui para frente eu consiga ir servindo numa base melhor. Então, o que as bem-aventuranças nos proporcionam é exatamente isso. Um corte, para que através desse corte seja possível, então, manter-se uma linha de pensamento quanto àquilo que de melhor possa ser feito daqui para frente. Porque o que as bem-aventuranças tendem a nos proporcionar é o acerto do antes e o acerto do agora e depois. As bem-aventuranças, elas apresentam todo o modus operandi. As bem-aventuranças, elas te apresentam como se posicionar, como proceder, como realizar. E se Joana de Ângeles já deixou bem claro para nós que todo aquele que vier a se envolver com as bem-aventuranças haverá de se curar, é porque inevitavelmente elas apresentam pelo interesse e pela prática todo um processo de tranquilização, de amenização daquilo que ainda se encontrava incomodando. Então, como para nós médios o interesse são os clientes, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados, não poderei eu, médium, vir a me apresentar em situação pior do que o cliente. E por isso, então, Jesus vai traduzindo toda uma sequência de proceder quanto a buscarmos esse nível de amenização. Por isso, quando o cara fala bem-aventurados os pobres de espírito, está falando sobre a bem-aventurança como sendo uma situação de bem-estar. Bem-aventurados, alegres aqueles, bem-aventurados, felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que venham a se envolver com algo que lhes proporcione bem-estar. Bem-aventurados os pobres de espírito. Jesus não diz bem-aventurados de espírito pobre, ele diz bem-aventurados os pobres de espírito. Mas que pobre de espírito? Então, há necessidade de nós fracionarmos as coisas. Pobreza é dificuldade de, falta de acesso a, pobreza é incapacidade de se atingir alguma coisa nesse instante, pobreza é deficiência de, dificuldade para se alcançar. E quando Jesus então diz, bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os pobres do espírito da tristeza, bem-aventurados os pobres do espírito da maledicência, bem-aventurados aqueles que tenham dificuldades em se envolver com a maledicência, bem-aventurados aqueles que possuírem falta de acesso à maledicência, bem-aventurados os pobres do espírito da indiferença,
Bem-aventurados os pobres do espírito do orgulho. Então está dizendo que bem-aventurados todos aqueles que se envolverem com a busca por se afastar daquilo que gera níveis altos de contágio. Bem-aventurados os pobres do envolvimento com as questões tóxicas, que já nos tem então entorpecido imensamente ao longo das existências. Bem-aventurados, ou seja, aqueles que tomaram a decisão, aqueles que chamaram para si a necessidade de uma alteração, aqueles que têm lutado por se alterar. Porque nas questões espirituais para nós, resultado não é o final, resultado é o trajeto. Resultado para nós não é 2 mais 2 igual a 4, mas o resultado para nós é todo o intervalo que no final acaba perfazendo 4. Resultado para nós no meio espiritual é o processo, é o caminhar, é a luta. Por isso que nessa bem-aventurança no final Jesus deixa para se discutir sobre a simplicidade, sobre o orgulho e a humildade. Porque chama Jesus a atenção, se ele está dizendo bem-aventurados os pobres do espírito, ou seja, bem-aventurados aqueles que estiverem afastados de tais coisas. Então ele traz à baila o orgulho como tendo sido um instrumento entorpecedor, cujo entorpecimento nos proporcionou imenso mal-estar. E esse imenso mal-estar gerado posteriormente àquilo que se tenha feito, ou seja, num determinado instante te atendia. Mas conforme o tempo foi avançando, você foi chegando à conclusão de que foi uma imensa tolice, foi uma imensa estupidez aquilo que foi feito. E você então se vê envolvido com a culpa, você assume a culpa daquilo que tenha sido feito. E em razão disso passa a se constranger, passa a se sentir mal pelo que foi feito. Ter realizado o estabelecimento da culpa, monta um intervalo chamado então medo, chamado temor. Ou seja, não quero mais me envolver com esta imagem, porque esta imagem me proporciona o medo de ou vir a me envolver novamente com isso, ou ser perseguido por quem eu proporcionei o mal-estar. Então, o que Jesus diz é o seguinte: envolva-se com a simplicidade, porque a simplicidade é algo que você não conhece. Envolva-se com as questões mais humildes, com as questões mais simples, porque estas tendem a ir te chamando a atenção para a abertura de novos horizontes. Estas tendem a ir te chamando a atenção para coisas novas, para coisas mais estimuladoras. E quanto mais então você vier a se envolver com estas coisas, naturalmente você vai deixando de se lembrar, vai deixando de se envolver, vai deixando de se manter envolvidos com as imagens e memórias que proporcionaram mal-estar, que proporcionaram alguns registros ruins. De modo a se interpretar que como estamos totalmente interligados, espírito perispírito, corpo físico perispírito e espírito, essa sensação de temor que possa ser despertada num determinado instante, porque nós trabalhamos com frequência, e as frequências, elas acabam estipulando situações que já tenham sido vivenciadas. Determinada maneira de intencionar neste instante, determinada maneira de pensar neste instante, pode perfeitamente apresentar uma frequência muito idêntica a algo parecido que se deu há 2000 anos atrás e cuja sensação não proporcionou bem-estar. Se você neste instante pensa desta forma e a frequência é parecida, você mexe no inconsciente profundo e resgata daquela época algo que seja parecido, cuja sensação não tenha sido boa, e é por isso que você vai dizer neste instante que está se ressentindo de algo que você não entende, que está se ressentindo de uma sensação que não é boa, que você nunca sentiu isso, mas está sentindo alguma coisa diferente. Você traz.
Como Jesus trabalha o pacote, então o que ele diz? Evite incorrer no risco de buscar aquilo que já está lá parado. Evite incorrer no risco de trazer no momento presente algo com o qual você não se planejou para se envolver. Busque envolver-se com determinadas situações que possam proporcionar a você uma nova visão perante uma nova interpretação, sem que você incorra no risco de adentrar campos que já te proporcionaram um extremo mal-estar. Por isso, então, no final dessa bem-aventurança, Jesus chama a atenção para a questão do orgulho e da humildade. Porque todos nós aqui, por questão orgulhosa, por questão vaidosa, já um dia caímos, já um dia proporcionamos mal-estar, já um dia fizemos com que alguém se ressentisse penosamente de alguma coisa que tenhamos feito. Então não precisa mais isso. Isso já foi feito um dia, chega. Não há mais a necessidade. Nunca houve. Mas principalmente agora, não há a necessidade de nos envolvermos com riscos desnecessários com algo que não tenha que acontecer. Então, o que Jesus vai fazendo? Vai te chamando a atenção para cuidar da tua parte interna. Diz: bem-aventurados os puros de coração, e na pureza do coração apresenta a afabilidade, a doçura. Fala da resignação, fala da cólera. Mas por que Jesus trata sobre isso? Porque você tem a casa da mente e você tem a casa do coração. E como Jesus mesmo já havia dito que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, há necessidade de nós interpretarmos de que reino que o cara está falando. Um reino físico? Um reino localizado? É obviamente que o reino de Deus se apresenta de uma maneira diferente, porque nós fomos criados simples e ignorantes, voltados para dois pontos: a bondade e a beleza. E inevitavelmente fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Mas quando se diz que fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, temos que recorrer novamente a Joana de Ângeles, quando avaliza o Carl Gustav Jung, falando a respeito do Imago Dei, ou seja, a imagem de Deus. E o que é o Imago Dei e o que é a imagem de Deus, ou que seja a interpretação do arquétipo primordial. O arquétipo primeiro, o item primeiro, a marca primeira. E qual é o item primeiro, a marca primeira? O Imago Dei. Então, que se interprete isso como sendo um programa que já te foi proporcionado quando você foi criado simples e ignorante, cujo programa traz a informação sobre o Criador e a criação. A informação existente neste programa sobre a criação e sobre o equilíbrio da criação, para que seja possível valorizar a beleza criada por Deus. Não seremos Deus, mas poderemos trabalhar em seu benefício. Não seremos Deus, mas poderemos interpretar do porquê que Jesus dizia: eu e o Pai somos um só. Ou seja, a interpretação do reconhecimento constante e integral do que seja a criação divina e o equilíbrio da criação divina. Então isso já está em nós. Isso já está em nós. Por isso que num determinado dia, todos nós aqui, como Jesus já havia dito, faremos muito mais do que ele já fazia naquele instante. Então, se assim o é, há a necessidade de que possamos nos envolver com o interesse em começarmos o caminho para isso. E um dos pontos, então, é acertar a casa interna. Porque o reino de Deus é a casa da mente e a casa do coração. E não há melhor maneira de se acertar a casa interna, não há melhor maneira de se limpar a casa interna
do que procedendo em cima das questões que Jesus apresenta como sendo aquelas que tendam a conquistar aqueles que se encontram envolvidos conosco, encarnados ou desencarnados. Por isso, quando Jesus fala da afabilidade, de sermos afáveis, por isso, quando Jesus fala de sermos dóceis, está falando do quê? Está falando que as coisas calmas, as coisas tranquilas, envolvidas no interesse de ajudar, abranda, acalma a nós internamente também, mas principalmente aquele que se apresenta ainda ignorante no pensar e no proceder. Porque o trabalho, ele é condizente a todo um processo de ajuda. Por isso que nós estamos encarnados, por isso que nós estamos envolvidos em grupos. Para que seja possível um processo contínuo de transferência, e cuja transferência do conhecimento, cuja transferência da informação, tenda a estimular e a estipular níveis de conquista. E o que Jesus fez não foi dizer sobre o que fazer, mas o que Jesus fez foi mostrar como fazer. Porque o que fazer todo mundo sabe, agora como fazer é o grande problema. E quando Jesus fala da afabilidade e a doçura, está falando sobre como tratar, está se falando sobre como fazer, está se dizendo que não há possibilidade de você tratar da melhor forma possível quem quer que seja, se o teu coração não estiver puro, se o teu coração não estiver esvaziado de quaisquer outras chagas, de quaisquer outras problemáticas. Não há como conquistar se no meio da transferência de algo qualitativo você colocar algo tóxico. Já não vai ser a mesma coisa, já não vai dar o mesmo resultado. Por isso que a Joana, ela apresenta algumas coisas que são básicas, né? Como sendo reflexo, como sendo efeito das problemáticas emocionais. Ela deixa claro para nós que problemáticas gástricas, problemáticas digestivas, encontram-se todas elas suportadas em cima de um sentimento ruim chamado ressentimento. Manutenção do ressentimento. Tanto de ressentimento dessa existência, quanto de ressentimento que se vem carregando de outras existências, são os causadores dos problemas digestivos, são os causadores dos problemas gástricos. Apresenta Joana também, dentro da última parte do estudo da esquizofrenia. Na esquizofrenia você tem 3 partes, uma chamada epigrefenia, outra chamada catatonia e a última chamada transtorno de personalidade paranoide. E no transtorno de personalidade paranoide, nessa última parte, apresenta um sentimento que faz parte disso, chamado ciúme. O ciúme é reflexo, o ciúme é sinônimo de esquizofrenia. Mas diz também Joana que todo aquele que se apresenta envolvido com esse tipo de desequilíbrio, ou em encarnações anteriores, ou ainda no ventre da mãe, ou depois de ter nascido, não esteve envolvido com processos de afetividade. E a afetividade apresentada por Joana tem um cunho físico, porque quando se quer muito alguém, quando se envolve com a afetividade, naturalmente, pela estrutura emocional, é dado input ao perispírito e ao cérebro para que possa defragrar processos maiores de adrenalina. E a adrenalina, em cargas maiores, sendo jogada na corrente sanguínea, tende a aumentar a temperatura também do corpo. E essa temperatura apresentada pela afetividade, que inevitavelmente é calculada, proporciona então esta sensação de agrado por estar junto a alguém. Se nós interpretarmos o espírito reencarnante,
ele fisicamente estará amparado e protegido enquanto estiver no útero materno. A partir do momento em que ocorre o nascimento, ele se sente então inseguro porque saiu da casa, saiu da localidade amparada em que se encontrava. O carinho da mãe, a proximidade da mãe, o toque da mãe, o calor do corpo da mãe, o calor da mão da mãe, vai gerando então processos de ligação deste reencarnado com a mãe, fazendo com que ele vá recuperando então a segurança condizente àquela em que se pode confiar, ou seja, vai estabelecendo a partir destes princípios um processo de ligação para toda a vida. De modo que o contrário disso gera afastamento. Níveis baixos de adrenalina por falta da afetividade gera nível maior de frieza e naturalmente processos de afastamento. Então o cara chamado Jesus já sabia de tudo isso. E o cara então diz o seguinte: seja afável, seja doce, toque mais, ame mais, sinta mais, envolva-se mais, não tenha medo de se apresentar, porque a tua apresentação inevitavelmente haverá de apresentar alguma coisa que vai proporcionar níveis de conquista. Se o teu coração estiver puro, se o teu coração estiver aberto e naturalmente expressar este querer, expressar esta intenção, expressar este nível altíssimo de envolvimento, inevitavelmente alguém vai se ressentir disso e em se ressentindo disso haverá de ser conquistado. Porque o grande trabalho a ser feito não é ensinar, o grande trabalho a ser feito é conquistar. Então, por isso, Jesus pega e apresenta a mansuetude, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, apresentando a mansuetude e apresentando a necessidade de se pacificar sempre. Exercitarmos a mansuetude, sermos mansos no falar, sermos mansos no gesticular, sermos mansos no apresentar, sermos mansos em quaisquer situações que se apresentam, sermos mansos para interpretarmos as fragilidades e as vulnerabilidades alheias. Porque você vai ter pessoas encarnadas neste instante que em encarnações anteriores ou até no chamado plano espiritual estiveram envolvidas com situações extremamente difíceis, extremamente complexas, que lhes proporcionaram medo, que lhes proporcionaram temor, que lhes proporcionaram insegurança. Isto ainda está no inconsciente profundo, não se recuperaram disso, encontram-se envolvidos com um novo corpo, mas as memórias e imagens estão no inconsciente profundo. E quando você é contundente com essa pessoa, quando você fala mais alto com essa pessoa, quando você se apresenta de maneira mais firme, a pessoa murcha de medo. A pessoa, ela se retrai de medo. Você não a agrediu, você não a violentou, mas a maneira pela qual você se expressou ativou nela as memórias do temor e do medo daqueles momentos que foram passados. Ela revive aquilo no inconsciente profundo, traz a informação para o consciente presente, e é como se ela estivesse vendo aquilo tudo de novo e ela murcha. Então, quando Jesus diz, bem-aventurados os mansos e os pacíficos, está dizendo, bem-aventurados todos aqueles que tiverem interesse em cuidar do outro. Bem-aventurados todos aqueles que tiverem interesse em buscar interpretar por
antecipação o que possa envolver o outro. Bem-aventurados todos aqueles que tiverem interesse em buscar se apresentar para recuperar o outro. Quantas vezes já não tivemos a oportunidade de presenciar o fato de que alguém tem alguma dificuldade social, tem dificuldade de interagir socialmente, mas por algum motivo te elegeu como amigo, não conversa com ninguém, não tem amizade com ninguém, não troca confidências com ninguém, mas troca com você. Procura você, liga você. Evidentemente que à toa não é. Alguma coisa deve ter sido apresentada para que ele pudesse ser conquistado e, desta forma, estabelecer laços de confiança, laços de amizade. Então, o que Jesus chama a atenção é para que nos preocupemos em cuidar de quem quer que seja, para que nós nos preocupemos em nos envolvermos num trabalho contínuo de conquista, tanto quanto ele fez. Então, no frigir dos ovos, deixo por último a apresentação da misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, apresentando então a necessidade de não julgarmos, apresentando a necessidade de perdoarmos as ofensas. Não julgueis para não serdes julgados, ou seja, bem-aventurados os misericordiosos, misericórdia na interpretação que se tenha do interesse pelo envolvimento com o sofrimento alheio, misericórdia na interpretação que se tenha do interesse pelo envolvimento com a dor alheia, com a problemática alheia, contudo sem chorar com aquele que se encontra envolvido com tal dificuldade. Então, por isso Jesus chama a atenção para que não incorramos no deslize, não incorramos no risco de nos envolvermos com aquilo que não dominamos, que não incorramos no risco de julgarmos, de culparmos, de crucificarmos, porque isso aí já foi feito há 2000 anos e 15 atrás, e até hoje não nos acertamos perante a bobagem que foi feita. Não incorrermos no fato de virmos a falar daquilo que não dominamos, porque quando alguém se apresenta de maneira escandalosa, quando alguém se apresenta de uma forma que nós não concordamos, quando alguém se apresenta de alguma forma em que nos ressentimos daquilo, é porque duas coisas necessitam ser ponderadas. A primeira, de que ele só consegue interpretar dentro do seu tempo de entendimento e compreensão das coisas. E segundo, que você só pode se ressentir tão profundamente de alguma coisa que tenha sido feito a ponto de se manifestar, se você já não conhecer aquilo do qual está falando. Então não há possibilidade de se falar daquilo que não se conhece. E qualquer crítica, qualquer julgamento, qualquer condenação nesse instante, hoje, você só o faz porque já fez igual ou pior em épocas passadas. Por isso que você se constrange tanto perante tal coisa. Ninguém vai se constranger de algo que não conheça. Ninguém vai se ressentir tão penosamente perante alguma coisa com o qual não tenha domínio. Se você não sabe cozinhar e alguém vai e te corrige, tem peso nenhum, não sei que eu vou fazer essa coisa, estou aprendendo agora. Você vai se ressentir porque alguém te corrigiu? Não, tem que colocar um pouquinho mais de cebola. Não, tem que colocar um pouquinho mais de óleo. Ok, eu estou aprendendo. Então você não vai se ressentir. Obviamente, você só fala daquilo que conhece. Então o que é que Jesus chama a atenção? Não julgueis para não serem julgados. Ou seja, não adentre no julgamento para que
você, de novo, não restabeleça memórias e imagens com as quais você já esteve envolvido e novamente venha a se culpar perante isso. Por isso ele diz: ser de julgados. Ser de julgados por quem? Por terceiros? Não, ser de julgados por você mesmo. Não julgueis para não ser de julgados. Ser de julgados de que forma? Remorso, arrependimento tardio, todas elas coisas que doem, todas elas coisas que constrangem. Então Jesus, ele interage, ele trabalha no tempo e no espaço. Tudo que Jesus está apresentando como informação é no sentido de que você se veja internamente nas bases que você não tem acesso, mas que se encontram constitutivas e operantes. Quando Jesus diz bem-aventurados, está simplesmente dizendo: felizes aqueles que optaram por se desvincular dessas estruturas, ainda que elas se encontrem existentes, mas você já não está mais ligado mentalmente às mesmas. E se não está mais ligado mentalmente às mesmas, você está começando a esquecer. E se você está começando a esquecer, você está começando a se recuperar. Então, por isso que ele deixa a questão do perdão por último, né? O perdão das ofensas. Perdoar é problema de saúde. Não se trata de uma questão evangélica, não se trata de uma questão religiosa, não se trata de uma questão espírita. Perdoar é sinônimo de saúde. Porque, como foi dito há poucos minutos atrás, Joana de Ângeles é clara a dizer que o reflexo no corpo físico, dentro de determinados distúrbios digestivos, são condizentes ao ressentimento. Guardar memória dolorida de algo que tenha ocorrido, sem ter interesse de liberar isso, inevitavelmente vai gerar lesão em alguma parte do perispírito, que inevitavelmente vai reproduzir no corpo orgânico. Inevitavelmente. Então, talvez o mais inteligente a se fazer é se questionar sobre o porquê que eu apresento algum distúrbio orgânico neste instante. Porque entre nós aqui presentes neste instante, encarnados e desencarnados, ninguém vai poder dizer que não se sente afetado em alguma coisa. Todo mundo toma um remedinho para isso, um remedinho para aquilo, ou está fazendo um tratamento para isso, um tratamento para aquilo outro. Todos nós nos sentimos afetados em algum ponto. E a pergunta a ser feita é: por que então que tal efeito tem apresentado tal sensação neste instante? Obviamente que se encontra suportada em cima das problemáticas emocionais que se apresentam como situações causais. Então, Jesus deixa a necessidade do perdão como uma interpretação de desvinculação, uma interpretação de libertação de nós para conosco mesmos, e uma libertação de nós para com aquele a quem não conseguimos esquecer. Porque se você não conseguiu esquecer de fulano de tal, você está ligado mentalmente a ele, como ele está ligado mentalmente a você. Agredido e agressor vinculados a uma ponte magnética que faz com que ambos estejam presos. Mas há necessidade de se questionar e de se interpretar o seguinte: para que eu possa perdoar a alguém, eu preciso me perdoar antes. E se ao longo da nossa discussão nós apresentamos o inconsciente profundo, que traz registros das culpas que foram assumidas, em razão de começarmos a observar as coisas de uma maneira diferente, termos nos constrangido, termos nos arrependido, ou nos adentrado ao campo perigoso do remorso, ou seja, se estas estruturas encontram-se montadas, é porque você não se perdoou.
É porque você absorveu isso num nível de intensidade tão grande, esquecendo-se que está em processo evolutivo, esquecendo-se que passa por experiências, esquecendo que as experiências é que vão montar a estrutura do teu conhecimento, o conhecimento que liberta, o conhecimento que te impede de realizar equivocadamente da mesma forma como foi feito antes. Se você não se perdoar, como é que você vai conseguir perdoar o outro? Então, o que Jesus solicita, e por isso que Joana diz que todo aquele que se envolver com as bem-aventuranças haverá de se curar, está simplesmente dizendo o seguinte: busque interpretar e compreender mais ao nosso Senhor Jesus Cristo quando te oferece esse roteiro libertador, que são as bem-aventuranças, porque através dela o que é que vai acontecendo? Se alguém for perguntar, mas peraí, eu não sei onde estão os problemas, eu não sei o que eu fiz, quando foi que eu fiz, qual a intensidade disso, eu não sei onde é que está isso. É óbvio que você não sabe onde é que está isso, porque a estrutura ela é muito ampla, ela é muito profunda. Mas se você começar a se desvincular de certas coisas que te prendiam, se você começar a interpretar melhor a aflição como um processo de aprendizado, pobres de espíritos como um afastamento de alguma coisa que não te proporciona bem-estar, a pureza do coração como sendo um instrumento que apresenta alguma coisa contagiosa, alguma coisa boa, alguma coisa que envolve, alguma coisa que cativa. Se você interpretar que a mansuetude e a pacificação estabiliza o ambiente, estabiliza pessoas, recupera pessoas, fortalece pessoas, anima pessoas, persevera pessoas. Se você interpretar que a misericórdia é como se você carregasse a pessoa no colo naquele momento em que ela tanto precisa, que você tornasse parceira dela dizendo: eu entendo a tua dor, eu entendo o teu sofrimento, mas eu estarei aqui mais firme do que você. Que você, se você começar a interpretar que esquecer mais facilmente é necessário, relevar mais facilmente é necessário, naturalmente estes pontos não te vincularão então à imagem e à memória daquele que aos teus olhos se apresenta como agressor, mas que no tempo de entendimento e de compreensão dele é no que ele age e é no que ele sabe fazer. Onde é que está o problema? Em quem agride ou em quem é agredido? Quem agride é ignorante. Agora, quem é agredido é aquele que pode esquecer. Quem agride é quem carrega os níveis maiores de impressão perante o equívoco no qual envolveu. Quem é agredido tem a capacidade de relevar, esquecer e perdoar. Então, quem sofre mais? Quem agride ou quem foi agredido? Então, Jesus chama a atenção para que estas coisas sejam estabelecidas, para que possamos respirar com mais facilidade, para que possamos nos ressentirmos mais beneficamente daquilo que vai chegando como informações novas, informações mais fortalecidas, informações mais animadoras, que possamos, pelo trabalho das bem-aventuranças, irmos desconstruindo aquilo que constituímos como memórias e imagens equivocadas que ainda se encontram existentes no inconsciente profundo. Que pelo envolvimento com as novas formas, imagens e coisas, possamos ir nos desvinculando. E se formos nos desvinculando dessas imagens, estaremos nos perdoando. E se começarmos então a nos perdoarmos, vai ficar mais fácil interpretar a agressão alheia como sendo um processo de ignorância por parte daquele que tenha assim se manifestado. Então, senhores, tudo isso simplesmente para finalizar e dizendo o seguinte: isso tudo é o que compõe as estruturas que vão permitir com que possamos atender da melhor forma possível os nossos clientes, sejam encarnados e desencarnados.
Isto tudo é o que se interpretará como sendo níveis mais qualitativos da doação a ser transferida àquele que se encontra doente e que precisa se recuperar. Isso tudo é o que perfaz a nossa forma como médium, como sendo aqueles que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, têm buscado auxiliar aquele que se encontra mais doente do que nós. Que a sua paz, o seu amor nos fortaleça, nos anime, nos persevere em seu nome, agora e sempre. Obrigado por